Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Um bom dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, na casa de Nossa Senhora. Bem-vindos todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela portal Aparecida ao Vivo, portal A12, todos formamos a grande família de Deus, que ao redor do altar, uma vez mais, oferecemos ao Pai o sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Neste dia especial, rezamos agradecendo a Deus pela eleição do nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, pedindo a Ele graças e bênçãos para o ministério do Santo Padre, o Papa. Rezamos por todas as intenções que trazemos no coração e com a motivação desta Eucaristia. Saulo caiu do cavalo para acordar e assumir a sua missão. Que as experiências difíceis em nossa vida nos ajudem a encontrar o nosso lugar e missão no mundo. Na alegria de celebrar, iniciemos a Santa Missa cantando. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, paz convosco esteja. Vós sereis felizes, crendo sem ter visto. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Preside a nossa Eucaristia Dom José Ubiratã Lopes, bispo emérito da Diocese de Itaguaí, concelebra conosco o sacerdote que iremos conhecer. Padre Sidney Kenji Ito, Diocese de Mogi das Cruzes, Santuário Maria, Mãe do Divino Amor. Todos nós aqui presentes nos acolhamos mutuamente com uma salva de palmas. Bem-vindos todos para esta Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, nós estamos aqui reunidos para a celebração desta Santa Missa. Por isso nós queremos suplicar o perdão e a misericórdia do Senhor sobre todos os nossos pecados, para que nós sejamos reconciliados. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. O cristão é mensageiro da Palavra de Deus, a exemplo de Ananias, que se aproximou de Paulo e anunciou-lhe que o Senhor lhe havia dito. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos,
mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então, Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem come minha carne e bebe
permanece, eu vou ficar nele. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário, provenientes de várias regiões, cidades do Brasil, nós estamos aqui em nossa casa, é a casa de todos nós, porque é a casa de nossa mãe, de Nossa Senhora Aparecida, é a mãe de Jesus, a nossa mãe, e nós estamos muito alegres, né, nesse dia de ontem, porque nós recebemos como grande dom, presente do Espírito Santo, o novo Papa, que ontem foi eleito, o Papa Leão XIV, né? Que felicidade a gente assistindo na televisão, depois que sai aquela fumaça branca, anunciando a eleição do Papa, mas todos na expectativa, na curiosidade, querendo saber quem foi eleito Papa, a alegria do povo na praça. Creio que também para nós que estávamos acompanhando pelas redes sociais, a alegria, a euforia do povo, quando anunciava a fumaça branca que o Papa foi eleito. A gente estava com o novo pastor, é o sucessor de Pedro, primeiro Papa, o enviado de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O sucessor de Pedro e o novo pastor que o Espírito Santo estava dando para toda a igreja. Que felicidade, alegria. Por quê? Porque o Papa, na realidade, ele é a maior autoridade do mundo. Não só para nós que somos católicos, da Igreja Católica, mas o Papa é a figura mais respeitada que existe. Por quê? Porque quando o Papa fala, quando o Papa toma suas decisões, quando ele pronuncia, ele fala a partir da ética do bem comum. Ele fala pela paz, né? Pela concórdia entre os povos. Então, quando
ocorrem essas tensões, essas guerras entre as nações, esses tumultos, então os chefes de Estado sempre pedem ao Papa para interferir, pedem a intervenção do Papa para que o Papa possa ajudar. Então a figura do Papa é uma figura neutra, porque ele não toma partido nem para um lado, nem ele toma partido para o outro. Quando ele fala em nome da paz, ele fala em nome do bem comum, ele fala pelo bem de todos os povos. Por isso que a figura do Papa foi uma figura tão esperada depois da morte do Papa Francisco. Todo mundo estava na expectativa para que nós pudéssemos receber o novo Papa. E assim ontem foi eleito o novo vigário para a igreja, o novo pastor, o Papa que recebeu o nome de Leão XIV, sucessor de Leão XIII. Então, queridos irmãos, aquilo que Jesus diz no Evangelho, lá em Mateus capítulo 16, Simão, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundo edifico a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Tu recebestes a chave do reino, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha a autoridade que o próprio Jesus Cristo dá para o primeiro Papa Pedro, e o Papa hoje é o sucessor de Pedro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos muito a Deus aqui pela presença do Papa, não é? A igreja não é uma igreja acéfala, sem cabeça, mas uma igreja que tem um pastor, e a figura do Papa é um sinal de união da igreja, de comunhão para todos os povos, não é? E nós aqui também, na primeira leitura, nós ouvimos aqui dos Atos dos Apóstolos o relato da conversão de Paulo, não é? Paulo era um grande perseguidor da igreja. Ele foi para Damasco para prender, perseguir, assassinar os cristãos seguidores de Jesus. Quando Jesus dá um tombo em Paulo, não é? Ele cai e vem a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? Jesus vai responder: eu sou aquele que vós persegues, que você está perseguindo. Na realidade, queridos irmãos, Paulo não perseguia Jesus Cristo, ele estava perseguindo os cristãos, os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus tomou a dor da igreja dos cristãos para si. Eu sou aquele que você persegue, né? E naquele momento vai acontecer a conversão de Paulo. Ele entra lá para Damasco, né? E aí depois a leitura vai contando todo o processo de conversão. E Paulo foi o grande apóstolo, aquele que foi anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações, para os gentios, para os povos estrangeiros. Enquanto Pedro anunciava o Evangelho lá para os judeus, para Jerusalém, os seus arredores, Paulo foi para as nações estrangeiras pagãs para anunciar o Evangelho. Então houve assim uma reviravolta na vida de Paulo. A conversão de Paulo, essa leitura narra-nos a conversão de Paulo. Queridos irmãos e irmãs, e todas as vezes que nós chegamos aqui no santuário, visitamos de Nossa Senhora Aparecida, deve ocorrer também em nossa vida um processo de conversão. E cada vez que a gente visita o santuário na peregrinação, quando nós voltamos para as nossas casas, nós devemos voltar crescidos, enriquecidos pelas graças, pela conversão. A cada tempo a gente também precisa se converter para uma vida nova. A vida do cristão deve ser uma constante conversão,
A gente precisa se converter sempre, sempre. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse: eis que eu farei novas todas as coisas. Então, queridos irmãos, nós também precisamos ser renovados pela graça do Senhor e pela visita que nós fazemos aqui ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. Nós não podemos sair daqui com o coração endurecido, com a nossa mente fechada, com a nossa insensibilidade. Nós precisamos encontrar aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida esta graça do Espírito Santo que nos convoca para uma renovação, para uma vida nova. Nós precisamos ser criaturas novas, homens novos, mulheres novas, pelo apelo do Espírito Santo e pela conversão. Assim, queridos irmãos, Nosso Senhor deixou para nós, para a nossa fortaleza, para o nosso alimento, a Santíssima Eucaristia. Em cada missa acontece o milagre da Eucaristia. Jesus se faz presente pela proclamação, pelo anúncio da palavra e pelo pão descido do céu, que é a Eucaristia. Assim ele disse lá para a comunidade, não é? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, este viverá eternamente e eu ressuscitarei, porque a minha carne é verdadeira vida, o meu sangue é verdadeira bebida. Assim, queridos irmãos, a grande herança, o grande dom que Jesus Cristo deixou para nós, para a igreja, é a Santíssima Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, terá a vida eterna. Enquanto os nossos pais comeram o maná no deserto, morreram, eles foram alimentados por pouco tempo. A Eucaristia é o alimento que nos alimenta, nos fortifica para a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, eu ressuscitarei. Então, queridos irmãos e irmãs, nós acolhemos aqui a palavra de Jesus, a conversão de Paulo, que deve ser também um apelo para a nossa conversão diária. Recebemos também a mensagem do Evangelho, Jesus dizendo que Ele de fato é o pão vivo descido do céu. Nós precisamos alimentar da vida de Jesus, alimentar da sua palavra, do Evangelho, dos ensinamentos, mas nós também precisamos alimentar do seu corpo, da Santíssima Eucaristia. Em cada missa, em cada celebração, Jesus se faz dom, Ele se faz presente em nosso meio. Então vamos continuar a nossa missa agradecendo ao Senhor pelo dom da palavra, pelo dom da Eucaristia e também pelo dom da presença que o Pai nos concedeu, da presença do Papa Leão XIII e nossa igreja, nosso pastor, para continuar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, amparai-nos com a vossa misericórdia, estendei sobre nós vosso olhar divino e ouvi-nos em vosso amor. Vamos responder: Senhor nosso Deus, atendei-nos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Fazei com que vossa igreja seja instrumento verdadeiro de vosso reino e luz nas estruturas geradoras de morte no mundo. Nós os pedimos com fé. Senhor, atendei-nos. Atendei-nos. Despertai nossa consciência para a paz, para a justiça e a equidade. Nós vos pedimos com fé. Senhor nosso Deus, atendei-nos.
Fazei nossa comunidade viver com alegria vossa palavra e ser servidora dos pobres, nós vos pedimos com fé. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Por cada olhar que se levanta ao ver a pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, para que se transforme em oração, conversão e missão, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Iluminai, Senhor, com sua luz divina, vosso Filho, o Papa Leão XIV, para que continue o anúncio da verdade de Cristo na realidade de nosso tempo e de nossa história, e que tenha saúde e paz sempre. Nós vos pedimos com fé. Senhor, atendei-nos. Ó Deus, vossa bondade nos toca profundamente. Dai-nos, pois, vos seguir fielmente em cada dia de nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística, momento do ofertório, juntamente com o pão e o vinho, coloquemos no altar nossas vidas, nosso coração, nossas motivações e a vida e missão do Santo Padre o Papa. Você presente aqui no santuário poderá fazer sua oferta material através dos cofres que estão espalhados pelos corredores do santuário. Aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação também poderão ofertar através do QR Code que aparece na sua tela. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 18. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. aleluia, aleluia, Bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós os pedimos, santificai com benevolência estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, faze de nós uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da ressurreição e da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com Orlando, bispo desta Igreja, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos contemplar a vossa face. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Jesus é o pão vivo descido do céu, Ele se faz presente em nossas celebrações, Ele é a Eucaristia, é o dom para todos nós. Por isso Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia, para que não falte o pão necessário nas mesas das nossas famílias, de todos aqueles que trabalham, mas que de fato nós também tenhamos fome de Jesus, que é o pão da vida, da Eucaristia que nos sustenta para a vida eterna. Então rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da Santa Comunhão, você presente aqui no santuário que irá comungar, aproxime-se dos corredores, receba a comunhão com piedade e devoção e comungue diante do ministro. Aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, neste momento, una-se a Jesus espiritualmente nesta comunhão. Cantemos. Número 27. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque nós derramastes o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos nesta celebração da vitória de Cristo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia.
Neste momento de ação de graças, façamos a nossa oração de intimidade com Jesus, realmente presente em nós pela Santa Comunhão. Agradeça ao Senhor, adore o Senhor, peça também graças e bênçãos. Jesus, que se faz presente em nós pela Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Alimentado, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós os pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos voltar neste momento à imagem de Nossa Senhora, estender a nossa mão e uma vez mais renovar a nossa consagração para que, sendo de Maria, nós possamos cada vez mais sermos de Jesus. Com fé, rezemos nos consagrando a Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, a vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, cantemos. Após a bênção final desta missa, aqui serão abençoados os objetos religiosos presentes na igreja, medalhas, água, velas, terços. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que vocês sejam portadores para suas famílias, para os seus lares, desta bênção aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida.
Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, vos abençoe e vos conceda a perpétua saúde da alma e do corpo, toda a proteção e vos defenda de todos os males. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com as nossas palmas. Ide em paz e a alegria do Senhor ressuscitado vos acompanhe. Graças a Deus. Saudando Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Jesus Cristo, nosso Redentor. Viva a Santa Igreja Católica. Viva o Papa. Cantemos o canto final.